Uma das maiores certezas que temos como filhos de Deus é esta: não caminhamos sozinhos. O Senhor não apenas nos salvou, Ele também se comprometeu a nos conduzir, a ir à nossa frente, a endireitar veredas tortuosas e a nos sustentar, mesmo nos dias em que tudo parece seco, difícil e sem resposta. Há momentos em que o coração se inquieta, a mente se enche de perguntas e a alma até tenta acreditar que precisa resolver tudo sozinha. Mas a verdade é que Deus nunca planejou que você carregasse o peso da vida sem a direção dele. A palavra nos mostra repetidas vezes que o Senhor guia os que confiam nele, fortalece os cansados, consola os aflitos e derrama paz sobre aqueles que escolhem depender da sua voz. A Bíblia declara em Isaías que o Senhor nos guiará continuamente, suprirá nossas necessidades em terra seca e fará de nós como um jardim regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Que promessa poderosa! Isso significa que mesmo em tempos de escassez, confusão, perdas, medo ou insegurança, existe uma direção divina disponível para nós. Deus continua sendo o mesmo. Ele não muda conforme o tempo, não falha em suas promessas e não volta atrás naquilo que disse. Se ele prometeu guiar, então ele guiará. Se prometeu estar presente, então sua presença nos acompanhará. Se prometeu abrir caminho, então até o que parecia fechado pode se tornar passagem pela força da sua mão. Se essa verdade fala ao seu coração, escreva nos comentários: Amém. Deus guia a minha vida. Muitas vezes, o maior desafio não é saber que Deus pode nos guiar, mas realmente confiar que Ele deseja nos conduzir em cada área da nossa vida. Há pessoas que entregam ao Senhor a vida espiritual, mas ainda tentam controlar sozinhas as finanças. Outras confiam a Deus o futuro, mas não entregam os relacionamentos. Algumas oram por portas abertas, mas continuam presas ao medo, à ansiedade e à necessidade de entender tudo antes de obedecer. Só que a verdadeira confiança em Deus não funciona por partes. O Senhor não quer ser convidado apenas para os assuntos grandes, Ele deseja participar também das decisões pequenas, dos detalhes, das lutas silenciosas, das batalhas internas que ninguém vê. A palavra nos ensina em Provérbios a confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiar em nosso próprio entendimento. Isso é profundo, porque revela que o problema não está apenas nas circunstâncias, mas também na falsa sensação de controle. Quando dependemos apenas daquilo que vemos, sentimos ou calculamos, ficamos cansados, inseguros e facilmente abalados. Mas quando reconhecemos Deus em todos os nossos caminhos, algo muda dentro de nós. A alma desacelera, o coração descansa, a mente encontra a direção, e mesmo que o cenário ainda não tenha mudado por completo, a paz de saber que Deus está no comando nos fortalece para continuar. Talvez em algum momento você tenha tentado resolver tudo com sua própria força. Talvez tenha se adiantado, tomado decisões precipitadas, se angustiado por o amanhã ou se frustrado porque as coisas não aconteceram no seu tempo. Mas hoje é um novo dia para dizer: Senhor, eu não quero mais caminhar sozinho. Guia-me em tudo. Se você entrega hoje seus caminhos ao Senhor, comente: Glória a Deus, eu confio no teu direcionamento. Confiar na direção de Deus também é entender que esse processo é uma jornada diária. Ninguém aprende a discernir a voz do Senhor de uma hora para outra. Esse amadurecimento acontece no secreto, na constância, na obediência simples, nos pequenos sims dados a Deus todos os dias. É no cotidiano que o coração vai sendo treinado. Quando você ora pela manhã e entrega o seu dia ao Senhor, quando decide esperar antes de agir, quando escolhe consultar a palavra antes de seguir apenas a emoção, você está permitindo que Deus forme em você uma sensibilidade espiritual mais profunda. E isso transforma tudo. Muitas pessoas querem direção para grandes decisões, mas ainda não desenvolveram intimidade com Deus nas escolhas pequenas. Querem ouvir uma resposta clara sobre o futuro, mas ainda não cultivaram o hábito de silenciar para ouvir a voz do Senhor no presente. Só que Deus trabalha assim, um dia de cada vez, um passo de cada vez, uma entrega de cada vez.
Quando Ele guia, Ele vai adiante de nós. Ele prepara caminhos, remove obstáculos, fecha portas que seriam armadilhas e abre acessos que jamais conseguiríamos abrir sozinhos. A liderança de Deus não é apenas espiritual, ela alcança a mente, as emoções, a família, os relacionamentos, o trabalho e cada detalhe da vida. A Bíblia mostra que o Senhor vai à frente e endireita caminhos tortuosos. Que promessa maravilhosa! Isso quer dizer que quando Deus assume a direção, até aquilo que parecia confuso começa a encontrar ordem. O que era peso começa a perder força. O que era medo começa a ceder lugar à fé. E ainda que nem tudo fique claro de uma vez, você passa a caminhar com a certeza de que não está perdido, porque o pastor está conduzindo suas ovelhas com amor, cuidado e fidelidade. Quando aprendemos a seguir o Senhor, também começamos a reconhecer a sua voz com mais clareza. Esse é um dos maiores tesouros da vida espiritual. Desenvolver discernimento para perceber quando Deus está falando, direcionando, alertando ou trazendo paz ao coração. O mundo está cheio de vozes. Há vozes de medo, de pressa, de dúvida, de confusão, de comparação e de desânimo. Há vozes que empurram decisões precipitadas e vozes que tentam enfraquecer a fé. Mas a voz do Senhor é diferente. Ela pode até corrigir, mas nunca humilha. Ela pode até confrontar, mas sempre conduz para a vida. Ela traz verdade, alinhamento, paz e segurança espiritual. A Bíblia mostra que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Isso significa intimidade, convivência, relacionamento contínuo. Quem anda com Deus passa a distinguir o que vem dele e o que não vem. Quem permanece nas Escrituras começa a perceber mais facilmente quando uma ideia, um impulso ou um caminho não combina com o coração do Pai. Por isso, crescer no conhecimento da palavra é essencial para quem deseja ser guiado pelo Espírito. Quanto mais você se alimenta da verdade, menos espaço dá ao engano. Quanto mais você mergulha nas Escrituras, mais seu interior é ajustado para discernir aquilo que vem do céu. É por isso que hoje precisamos pedir ao Senhor um coração ensinável, sensível e disposto. Um coração que não resista à correção, que não despreze os sinais de Deus, que não se endureça diante da verdade. Precisamos orar por uma vida de comunhão verdadeira, onde ouvir a voz de Deus não seja um evento raro, mas um estilo de vida. O Senhor ainda fala, Ele ainda direciona, Ele ainda confirma, Ele ainda mostra o caminho àqueles que decidem andar perto dele. Diante de tudo isso, a resposta do nosso coração deve ser uma só: rendição. Não basta admirar a promessa de que Deus guia, é preciso se colocar debaixo dessa direção. Isso exige humildade, disposição para obedecer e coragem para abrir mão do próprio controle. Às vezes queremos que Deus confirme os nossos planos, quando na verdade Ele quer transformar os nossos caminhos. Às vezes pedimos que Ele vá conosco, mas continuamos andando na frente. Só que existe um lugar de descanso verdadeiro quando paramos de lutar para comandar tudo e começamos a dizer com sinceridade: Senhor, conduz Tu a minha vida. Esse também é um convite para recomeçar. Se em algum momento você ignorou a direção de Deus, se tomou decisões sem consultar o Senhor, se afastou da palavra, se ficou espiritualmente distraído ou cansado, saiba que hoje ainda é tempo de voltar. Deus não rejeita um coração quebrantado. Ele recebe quem se aproxima com sinceridade. Ele restaura quem deseja reaprender. Ele fortalece quem reconhece que precisa dele. E quando uma pessoa decide voltar a ouvir a voz do Senhor, a buscar sua presença e a se alimentar da palavra, uma nova jornada começa. Uma jornada de mais clareza, mais discernimento, mais paz e mais dependência do céu. Que a partir de hoje, esta seja a sua oração diária. Senhor, vai à minha frente e guia-me hoje. Uma oração simples, mas profunda. Uma oração capaz de realinhar o coração logo pela manhã. Uma oração que reconhece que Deus sabe melhor, vê além e conduz com perfeição. E quando essa entrega se torna prática diária, pouco a pouco, a alma aprende a descansar. Os passos se tornam mais firmes e a vida passa a ser moldada, não pelo medo, mas pela confiança no Deus que nunca falha. Se essa mensagem falou com você, escreva: Senhor, eu entrego a Ti o controle da minha vida.